Olá, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, ainda eu sou o Marcos, do canal Teosofia e Filosofia da Fé. E Filosofia da Fé, na verdade, é o nome do canal. Quando eu coloco alguns títulos diferentes, como Teosofia, é alguns estudos diferentes que abrangem e formam uma filosofia. Eu vou mostrar para vocês hoje sobre o canal, vou falar um pouco sobre o nosso canal. Claro que eu vou usar um texto bíblico, né? Eu vou usar 3 versos bíblicos aqui da Bíblia para nós falar. Eu vou mostrar um papel para vocês aqui, ó, que eu vou falar sobre os 7 princípios do nosso estudo de filosofia. Os 7 princípios da senda da deidade, da verdade, são... O primeiro é... Começamos, felizmente, o primeiro princípio, nós vamos começar nesse estudo rápido, explicando do nosso trabalho da filosofia da fé. Nesse canal, que abrange na senda dessa idade, é teologia, o primeiro princípio. O segundo é filosofia. O terceiro é teosofia. O quarto é teosopia. O quinto é protenoia. O sexto é trimórfica. O sétimo é filosofia. Eu vou mostrar o papel aqui, aí você para, dá pause no vídeo, ou faz uma sprint quando põe o papel aqui para você pegar, você entender esses 7 princípios aqui, para você decorar. Ou quiser pesquisar sobre esses 7 princípios aqui, ou qual os conteúdos que, se você quiser saber ou perguntar, ou alguém perguntar a nossa base, né, do nosso estudo e como nós aplicamos esse estudo, nosso conhecimento vem dessa fonte, né, que é a fonte original, que ela é a Bíblia Sagrada, que contém, o livro que contém a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Mas dentro da palavra de Deus, da Bíblia, existem vários códigos, sabe, que muda completamente o pensamento. Então, se você pegar esses princípios que eu vou te mostrar agora, vou mostrar, pega lá. Olha só, tá vendo bem, né? Aí depois você tira uma sprint dessa página e dá uma pesquisada para tu ver, né? Essas tipo de estudo estão introduzidos dentro da palavra. São códigos que você tira de dentro da palavra para uma vida melhor. Por exemplo, quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram para Jesus: Senhor, por que o Senhor ensina por parábolas? Aí Jesus explicou para eles: eu ensino por parábolas porque todos não entendam, para que muitos não entendam. Aí, particularmente, Jesus ensinou os seus discípulos particularmente. E ele explicou que ele ensinava daquele jeito, né, por parábolas, de uma certa forma, porque não todos os ouvidos ouviriam e entendiam. Todos ouviriam, mas nem todos entendiam, né? Aqueles que viam, mas não viam. Os discípulos foram aqueles que tiveram a oportunidade de ver. Um exemplo, Moisés e o povo. Qual era a relação de Moisés com Deus e o povo com Deus? A relação de Moisés era os caminhos de Deus, né? Ou a relação do povo era só as bênçãos, o favor de Deus, né? Chegar na terra prometida, ser abençoado, sair da dificuldade, chegar num lugar onde eles pudessem sossegar, se acomodar, ficar à vontade ali, tranquilo, nunca mais se incomodar com inimigos contra o povo. Mas Moisés, ele não queria isso. Moisés queria além disso. Moisés disse: ensina-me os seus caminhos. Moisés está introduzido dentro, junto com os apóstolos, no autoconhecimento de entender os segredos que estão na palavra. Os caminhos de Deus são revelados em códigos para os escolhidos, para os eleitos. Os discípulos foram escolhidos, eleitos, e receberam esse ensinamento a par. Quando Jesus saía de sua classe ao ar livre ensinando o povo, ele reunia com seus discípulos quando os discípulos interrogavam a Jesus, perguntando acerca do reino. E Jesus explicava para eles. E dentro desta explicação, nós tiramos esses 7 princípios, que são os códigos da Bíblia, que estão ali, que não é para todos entender, de certa forma, entre aspas, porque todos entender no sentido de que
tempo certo eles vão entender. Então, por exemplo, não é todos que ouvem esse tipo de palavra. Por exemplo, não é todos que vão ouvir o que eu estou falando, né? De forma alguma. Existe um certo público de pessoas que vão ouvir, né? E tem outras que vão ouvir falar, mas não vão entender, não vão nem ter entendimento do que isso significa. Ainda estão com os ouvidos tapados, né? Quer dizer, o conhecimento vem, a boca do mestre chega quando os ouvidos estão abertos para o saber, né? Quando você deseja saber aquilo, você quer saber aquilo de verdade, a boca do mestre chega, a informação vem. A informação vem. De uma forma ou outra, a informação vem e você adquire ela. Porque todo conhecimento é livre para todos ouvirem. A Bíblia diz que chegará um dia em que todo joelho se dobrará e dirá só o Senhor é Deus, né? Esse dia se cumprirá quando então no todo, estiverem decifrados esses códigos, onde o homem partirá para a eternidade. Dentro desses códigos de vida aqui, ó, é entrada pro reino. Porque muitos procuram saber como é o reino de Deus, de verdade, como como eu estou no reino de Deus, né? Existem muitas e muitas códigos sobre esses assuntos dentro dessa filosofia. A filosofia abrange, que é o sétimo princípio do estudo, desses estudos. O sétimo princípio da idade, da verdade, da senda da verdade é a filosofia. Mas acima dos sete, os seis, eles são que chegam até o sétimo, onde complementa o sétimo e forma. Então a filosofia é toda, ó, teologia, filosofia, teosofia, teosopia, protenóia, trimórfica. Eles são seis que, fazendo um nome dos seis, é filosofia. Aí nós acrescentamos aquilo que você crê, aquilo que eu creio. Filosofia da fé. Estudo da fé. Estudo da palavra, ou estudo da deidade. Quer dizer, quando alguém diz que estuda filosofia, né, ela pode ter pegado esse grupo de estudo da deidade divina, ou pegar um outro estudo e fazer uma filosofia de um outro estudo, pode fazer uma filosofia até de um papel, pode fazer uma filosofia de qualquer coisa. Mas quando você tem esse conjunto de tramóias, né, que tem aqui chamado de nóio louco, né, eles formam uma outra filosofia que é o estudo da deidade, da verdade, na senda da verdade. Já mostrei para vocês aqui, então nós vamos falar um pouco sobre esses assuntos. Primeiro, teologia. Por que nós temos em primeiro lugar o nosso estudo da teologia? É incrível, né, que foi o primeiro estudo realmente que eu fiz para entender a Bíblia, foi teologia. Então, só que ele vem em primeiro lugar. Só que depois que você ver o final aqui, você vai perceber a colocação que está a teologia. O texto básico para nós falarmos sobre isso é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Filho unigênito? Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu unigênito. Unigênito, único, que é em si mesmo o próprio genitor, que é está aqui na nossa escolha, que é a trimórfica, unigênito, aquele único do seu próprio gênio, né? Genitor de si próprio, dando-se a si próprio, único, unigênito, Filho de Deus Pai,
Filho de si mesmo, o Pai em si. Se você pegar isso, você pode levar isso para o todo. Se ele é o único unigênito, o primeiro que se fez carne em si próprio, copulando-se com si próprio no ventre de Maria, colocando o Filho no ventre de Maria, que é Jesus Cristo. Se você entender isso, você consegue entender grande parte desses estudos. Quando você entra numa dessas características, desses 7 princípios desse estudo da filosofia, você, quando entender o unigênito, na trimórfica, você entende a filosofia da fé. É o estudo, teologia é o quê? Teologia é o estudo sobre Deus, simplesmente o estudo sobre Deus. A teologia é o estudo buscando as coisas de Deus, por exemplo, a racionalidade de Deus. Um Deus racional, um Deus em que pode se apresentar tanto o espírito como carne, tanto que a teologia diz que no arrebatamento, né, um fim, eles acreditam numa situação em que a carne mesmo ela é transformada, né, em luz, de certa forma, né? Tudo é possível que crê, né? Mas a teologia explica, ela pega essa parte de explicar o estudo sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre como que Deus é, como que Ele age, como que Ele faz, como que Ele habita, né? Como que Ele abençoa. É tipo assim, as faculdades divinas, as faculdades de Deus. O que que Deus faz, o que que Deus não faz, o que que Ele pode fazer, o que que Ele não pode fazer. Cabe um sentido de um Deus limitado, não é verdade? Um Deus que tem limites, de um Deus que pode ir até um certo ponto e ali não pode mais. Tem coisas que você, para conhecer Deus, você tem que fazer, coisas que você não pode para conhecer esse Deus. Isso é teologia, né? Olha só, isso aqui tá junto, olha. Filosofia, outro nome, filosofia. Presta atenção, eu vou explicar para você. Estudo racional, filosofia. Natureza ligada ao material, natureza própria, né? Então, a teologia e a filosofia abrange num grande estudo qual explica sobre a divindade de Deus, o que ele é, o que ele faz, o que ele não faz. É exatamente sobre isso que explica a teologia. Quem é Deus, na posição da filosofia, é um estudo, ela é racional, um Deus racional, né? Que valoriza e é ligado à natureza, né? Um estudo sobre a natureza e a matéria, filosofia. Né? Um sentido meio fora do espiritual, é um sentido físico. Teologia e filosofia é um sentido extremamente físico, sabe? E terceiro, teosofia. Teosofia, ele é o estudo, ele é o próprio saber, a própria sabedoria é a teosofia. A própria sabedoria é a teosofia. Por que teosofia é a própria sabedoria? Porque o estudo da teosofia, ele abrange esses dois estudos, né? E outros estudos. A teosofia, ela é um estudo, a teosofia é um estudo que revela o oculto dentro desses estudos. Né? Teosofia vem de sopia, de pitsopia, vem de andrógemas, vem de conversas, vem de pensamentos. Ele é uma verdade chamada pensamento. O verdadeiro, o mais certo, o mais inocente, tipo assim, o pensamento mais justo deste estudo de teologia, filosofia. A teosofia, ele é o próprio saber que pega essas duas, a teologia e a filosofia, e extrai dela aquilo que é original, o mais perto da verdade, aquilo que está na senda, que está lá em cima, na senda, que está na verdade. Aquilo que está em cima é como que está embaixo. Mas o que está embaixo
não é como que está em cima, mas é como que está em cima, mas de certa forma é sombra. A sombra não é verdadeiro, ela é sombra, é réplica, não é real. Então, teologia, filosofia é sombra de teosofia. Teosofia é oculto, ele é oculto, ele é espiritual, é escondido. Ninguém vê, porque tem o véu. O que é o véu? Como se fosse uma película que você tirasse dos seus olhos. O mundo que nós vemos, as coisas que nós vemos, se você tira essa película dos olhos, muitos chamam de olho da fé, o terceiro olho, o chakra aqui, né, dos estudos sobre os chakras, esqueci o nome daqueles que estudam sobre os chakras, né, o olho da fé, ele abre, você entende, pá, você vê o mundo espiritual. Você vê simplesmente, os seus olhos abrem, você vê o mundo espiritual, você vê os anjos, quando você está na igreja, estamos fazendo um culto de adoração a Deus. O que é o culto de adoração a Deus? Culto já diz o nome, o culto, né? Ele é o culto em adoração, ele é interno, ele é na mente o culto. Aquilo que nós se unimos dentro de uma congregação para fazer é um culto coletivo, né? Um culto coletivo em que nós nos abrimos os corações um para os outros de uma certa forma, conversamos, falamos da palavra, cantamos salmos, hinos, louvores, abraçamos uns aos outros, consolamos uns aos outros, ouvimos corações abatidos, corações atribulados, que abre-se, né, uma expectativa de uma vida melhor, de uma palavra de mudança na vida deles. Então, isso também é o culto coletivo. O culto individual, né, aquilo que é o culto realmente escondido. Fecha a porta do teu quarto, entra no oculto, né? E fala com teu pai que te vê no oculto e te responderá, te recompensará no oculto, no saber, no conhecer, entendeu? Então, ele não vai te responder te entregando, tipo, por exemplo, se alguém passa uma dificuldade muito grande, ele passou, por exemplo, vou dar um exemplo, eu passei uma dificuldade muito grande financeira, porque eu escolhi, né? Eu escolhi certas causas e, né, escolhi sem saber que ia dar problema. Beleza. Acontece, né? Tudo é para nosso aprendizado, né? São tijolos para construir o nosso edifício em Cristo, como Paulo falou. Tudo que nós passamos na terra, Tiago disse, ficai feliz, ficai alegre, ficai muito faceiro se vier grandes tribulações e provações para vós, porque isto é construção, né? Ficai grande alegria quando passares por grandes tribulações. Quem que gosta disso? Ninguém gosta disso, né? Mas aquele que entende os princípios da senda da verdade, ele aceita tudo o que vem. Por exemplo, as atitudes, a situação em que eu passei, que passamos quando tomamos as nossas decisões, são causas, né? São efeitos de nossas próprias causas de decisões tomadas. Por exemplo, eu tomei decisões sem pensar no futuro, sem calcular. A Bíblia diz que Deus, ele, antes de construir um edifício, né, ele planeja. E diz na Bíblia, quem que não planeja antes de construir uma casa? Se vai começar, se vai levar até o final ela, se tem recurso para isso, quem que planeja? Deus é um Deus de planejamento, é um Deus que faz tudo certinho, calculado, né? Deus é provedor de todas as coisas dentro de princípios. Ele provê toda a necessidade do homem, da mulher, toda a necessidade do ser humano através de princípios. Vamos para frente? Agora, nós vamos falar, e vou pegar uma referência bíblica, porque agora nós estamos falando de teosofia, é outro nome. Perceba, nós falamos de teologia, filosofia, né? E teosofia formam a triunidade da teologia. A teosofia é o culto, teologia é uma ligação, um religar de filosofia para teosofia, né? Então, filosofia e teologia são matéria, físico,
teosofia oculto, aquilo que está em cima como que está embaixo. A oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como eu sou assim na terra como é no céu. Como eu sou no céu, eu sou na terra. Porque eu vim do Pai, nós viemos do céu, nós viemos de Deus. Como lá fora escrito, planejado o nosso futuro com Deus, tudo certinho lá, daquele tipo, a bênção que está proposta de nós termos lá, somos sombra aqui. Quer dizer, que sombras somos? Sombras de Deus. Tipo, aquilo, o desejo, a vontade de um Deus criador, do eterno, o desejo, a vontade dele é posta no mundo através da minha vivência, através da tua vivência. Mas para que ele pudesse usufruir das suas faculdades, dentro de nossas faculdades, aqui na Terra, nesse plano terrestre, né, ele colocou as 7 leis, princípios, 7 leis, 7 princípios que regam, que levam-nos até Deus. Todas as vidas, todas as pessoas, porque ele disse: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para crer nele, todo aquele que crê nele, que é aquele que acreditar nele. Crer é uma palavra mais forte de acreditar. Aquele que crê, quando alguém diz pode crer, quer dizer, fique na verdade, que isto é verdade. Embora a mente do homem não cumpra o que fala, mas a palavra é verdadeira, a palavra é real. Todo aquele que nele crê, tipo, todo aquele que procurar todas as saídas e não achar nenhum recurso mais, e só ele é uma saída. Só a chegar ao ponto de que só realmente Jesus é a saída. Né? Aí você creu. Você vai fazer o quê? Buscar mais dele. O que é buscar mais dele? Conhecer. Como conhecer? Através de prática de princípios, porque tudo que nós passamos são efeitos de nossas causas, de nossas decisões. Então vamos pegar um texto bíblico, vamos ver aqui, bem rapidão. Teosofia, 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Coríntios 12, do 1 ao 11. É bem, não é comprido não o texto. Quer ver? O versículo-chave desse aqui, eu posso ler só o versículo-chave, aqui para não ficar muito comprido para vocês. O versículo-chave desse texto aqui é o versículo 8. Olha só. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, do mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operação de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, e a um, variedades de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Como lhe apraz a cada um individualmente, essa chave leva-nos lá para o todo, para Deus. É a Deus que apraz a vontade, é Ele que deseja e realiza. Quer dizer, que entre as manifestações do universo, de todas as coisas, da mente, das realizações, a criação, tudo que existiu, que existe, que existirá, tudo isso é criação de uma mente chamada mente do todo, a mente de Deus, o Todo-Poderoso. Né? Então, o que lhe apraz é o que ele quer fazer, o que ele deseja. E tudo o que ele deseja é bom. É bom. Tudo o que ele deseja é bom e é para o bem de toda a humanidade. Né? Então, o que lhe apraz a cada um individualmente, quer dizer, individualmente cada um recebe o seu dom conforme o que está aqui dentro, no coração e na mente de cada um, que é cópia da mente do todo. A mente de Deus
ele fez uma cópia e colocou em cada um de nós, diferente um do outro. Porque tudo isso ele tem muito mais, porque ele cria, manifesta, ele faz do que não é, faz ser. Aquilo que não existe passa a existir nas mãos do todo. Então, é o Espírito, versículo 8, olha só, então, porque é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria lá no final. O mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-lhes o que apraz individualmente a cada um, segundo a sua multiforme graça. Multiformas, quer dizer, várias formas da sua graça, várias formas e tipos da sua, do seu dar para a humanidade. Graça é dado, né? Dado, é favor. Todo o seu favor, todo o seu intelecto, de conhecimento, de grandeza, ele coloca um pouquinho na mente de cada ser, porque nós fazemos parte do todo, parte de Deus. Então a centelha divina está dentro de cada um. Então por isso que toda a informação do universo, toda a informação da salvação, do grande plano de João 3,16 está aqui. Quando o homem deseja e busca conhecimento, chega na cena da verdade, seus olhos se abrem, as películas caem e ele enxerga o reino. É assustador no começo, né? A gente fica perdido, fica louco, mas depois acostuma um pouco. Um pouco, porque todo dia é um novo, todo dia é uma coisa nova surgindo, aparecendo. Nesse contexto, né? Mais um, João 2,27. João 2,27, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 27. Vamos ver se achamos, João. João 27. Nós vamos falar sobre esse Evangelho de João 2,27. O verso 27 do João 2. Estou com a Bíblia na mão aqui. Folhando a Bíblia para nós lermos tudo dentro da palavra, né? Pode pegar a tua Bíblia para conferir. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 27. Olha só. Vamos lá então, prosseguindo, nós vamos prosseguindo, 27 do Evangelho de Primeira Epístola de João, que diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Teosofia, aquilo que está oculto, segredos contidos na palavra de Deus. Tá? Aqui é referência do que eu estou falando, isso aqui, ó. Entendeu? Tipo aqui, ó. A teosofia é um sentido daquele que não precisa a pessoa ser ensinado por alguém. Ela recebe diretamente da fonte. Quando você entra no reino, quando você passa por essa fase, entra no reino, quando teus olhos se abrem, né, você entra nessa teosofia. É isso aqui que eu li. Entendeu? Vejam lá, 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, e 1 Epístola de João 2,27. É o Evangelho também de João. E 27, que é aquilo que não precisa ser ensinado, mas recebeu, virou a chave na mente e lembrou. Lembrou de tudo. Incrível. Lembrou da casa, da morada eterna. Lembrou quem você é, que é primordial você lembrar quem você é, né? A própria identidade do ser. É isso aqui. Então, aí nós temos ainda, nós pegamos o primeiro princípio, que é teologia, filosofia, né, que é da natureza.
aí teosofia e falamos sobre teosopia, onde lemos o texto bíblico, são 4. Agora, protenoia. Eu marquei, claro que eu marquei, porque, né, se eu não marcar aqui, alguma coisa eu posso perder, porque é bem complicadinho para explicar essas coisas aqui. Falando, ensinando dentro das faculdades, é mais fácil você falar da palavra dentro dessas faculdades. Agora, você explicar o sentido e a posição das faculdades dentro do sistema, desse sistema universal, é um pouco mais complicado, porque não é só o oculto, porque não todos entendem o oculto se não estudar o oculto, mas tem que explicar fora do oculto no sistema para que possa entender e começar a enxergar, porque para passar para o oculto precisa passar pelo véu. Então precisa ser ensinado. A religião é necessária, porque é o começo do caminho que leva ao oculto. Tudo leva a Deus. É a religião que diz, porque é o religar, a religião é religar a Deus, né? Então, protenoia é o pensamento do Pai, do imensurável pensamento perfeito. Protenoia. Protenoia, próprio de trimórfica, né, da tenoia, quer dizer, de pensamentos, loucuras, de pensamentos loucos, protenoia, o pensamento do Pai, o pensamento do imensurável, incognoscível, é o próprio pensamento dele, aquilo que ele apraz, o que ele deseja, o que ele quer fazer, ele faz do jeito dele e acabou. Né? Isso é protenoia, o pensamento do Pai, oculto. Então, só que dentro daí você pegando a Bíblia, estudando a Bíblia, pegando essas faculdades, você entende quais são um pouco assim, entre aspas, as bases dos pensamentos de Deus, que são bom, agradável e perfeito. E ele disse, eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vós, pensamentos de bênção, de saídas naquilo que mais de bom desejam vossos corações. Isso é protenoia. Quinto princípio, né? Sexto princípio. Trimórfica. Trimórfica é de 3 vezes, né? De aquilo que é mortífero, que leva à morte da carne, né? E ficar, né? Para continuar e ficar aonde está. Vou dar um exemplo. O universo, o mundo. Né? Se você estiver hoje no planeta Terra e você vai dizer, vou olhar para Deus, você vai olhar para o céu. Basicamente, geralmente, quase todo mundo faz assim, olha para cima, ergue a cabeça para falar com Deus. Né? Isso é, olha só, trimórfico, né? Tri. É um trio de 3 vezes grande, de entender, né, que diante do universo, se pegar, tentar discernir na teologia as faculdades de Deus, você tira ele da trimórfica. Ele não fica trimórfico. Mas se você deixa no lugar oculto, seguindo os princípios que chega nesse, não pula do teologia ao primeiro princípio para o sexto princípio, não. Pega esse sexto princípio e coloca ele na teologia. Trimórfica, aquilo que está oculto, né? Aquilo que fica permanente, fixo. Por exemplo, você vai, olha para o céu, mas se você quiser, digamos, vou para o céu, pega um avião, uma nave, pega um foguete, você pode ir para qualquer planeta. Você vai, ou se você chega a um planeta, você fica ali, vou olhar para o céu, falar com Deus, você vai olhar para cima, mesma coisa. Mas você andando no sistema do espaço, sistema solar, dentro do espaço-tempo, né? Aqui tem um espaço-tempo. O espiritual não tem esse espaço-tempo. O físico tem um espaço-tempo, noção de tempo. No espiritual, no oculto, não existe o tempo, esse espaço-tempo. Né? Então, na trimórfica, do 3 vezes grande, nesse espaço-tempo, né, ele se revela com o saber da mente oculta, que é o andrógeno,
que é aquele que foi o primeiro de tudo. Você olha para o céu de novo, no planeta que você estiver, você olha para cima, mas talvez dependendo do planeta que você estiver, quando você olhar, você vai olhar para a Terra, planeta Terra, sem noção nenhuma, você não vai ver nada, né? Não vai conseguir enxergar o planeta Terra, mas o planeta Terra vai estar. Talvez você não enxergue, mas vai estar lá. E você vai olhar para cima nele. Aonde você estiver, em qualquer planeta, você vai olhar para cima. Então, aonde que está Deus? Essa é a pergunta que traz, que originou o estudo da trimórfica. Aonde Deus está então, se eu pegar-me e me colocar em certos lugares do planeta, no espaço-tempo, eu vou descobrir, ou vou chegar ao conceito de muitos ateus têm, que Deus não existe. Aonde está Deus? Aí a lógica cai real. A real é a lógica daí, que é o raciocínio racional da teologia. A teologia e a filosofia ensina, né, que Deus está na matéria, presente no chamado para a matéria do homem. Né? Deus não está na terra, no mato, nas árvores, ele está no homem só. Né? Isso elimina a trimórfica de novo. Mas para que trimórfica entre e dê ligação para continuar o estudo, porque senão ele zera aqui, ele acaba o estudo aqui. Não tem como ir mais. Se você não pegar a trimórfica, você acaba o estudo aqui. Se você pegar a trimórfica e considerar que Deus, o todo, está em todas as coisas, em todo lugar que Ele é, como se nós estivéssemos vivendo dentro da mente de Deus, da mente do todo. E toda a manifestação e realização do universo é pensamento do todo. Então o pensamento está na mente do todo. Então nós como se estivéssemos vivendo um sonho. De quem? Do todo, um sonho de Deus. Isso é trimórfica. É o saber na mente, né? O oculto, andrógeno, objetivo, substantivo, é o objetivo, substantivo do masculino, né? É o hermafrodita, é como, entendeu? Então, é aquele que tem todas as coisas, tipo assim, o homem e a mulher, a natureza. Tive que dar uma parada ali que meu vídeo acabou a memória, tive que abrir, parar, limpar a memória do celular e voltar de novo. Mas estamos de volta. Sétimo princípio, que leva para o nosso, aquilo que eu estava explicando do canal. Por que nós estamos fazendo esse trabalho no canal? Né? Filosofia. Atributos, filosofia na verdade ele foi atribuído, né? O nome filosofia a Pitágoras, porque ele que trouxe a palavra filosofia, a união de todos os estudos aí. Né? Filosofia é a junção de pilo, amizade, amor fraternal, e sopia, sabedoria, amor pelo saber. Né? Então, fraterno é atencioso, amigável, cordial, afável, afetuoso, amável. E assim vai por diante. Paulo disse tudo aquilo que é bom e amável, pensai nisso, né? Isso você, quando a pessoa pensa em fazer o bem, em ser amável, atencioso e tal, ela começa a entrar na porta do véu, no rumo ao caminho do véu, sabe? Então daí tem os 7 princípios, né? Que nós vamos falar sobre a filosofia da fé. 7 princípios. Falamos da teologia, da filosofia, teosofia, protenóia trimórfica e filosofia da fé, baseado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então, começamos com João agora, 8,36. Se conhecer o Filho, serás de verdade livre. Se conheceres o Filho, verdadeiramente sereis livre.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João 8,36, né? Verdadeiramente quer dizer verdade na mente. Na mente está a centelha do todo. Na mente tem a senda da verdade. É lá na mente, no íntimo, no coração, na alma que você vai lembrar que existe uma verdade e ela está toda aqui. E você só vai lembrar daquilo que você já sabe, daquilo que já está pronto, daquilo que já está preparado, né? Então, cabe a nós, como diz a própria palavra, despertarmos para a fé, despertarmos, né, no sentido da justiça, daquilo que o Espírito vem fazer, testificar da justiça e do juízo e da justiça e do pecado, né? Do pecado, porque não creram em Jesus Cristo, né? Então continua pecando porque não acredita. Se acreditar, o pecado não tem sentido. Ela deixa de pecar, porque esses princípios levam a pessoa a não praticar o pecado. Não praticando o pecado, vendo na senda da verdade, dando de cara com a verdade, você não quer errar diante da verdade. Ninguém erra diante da verdade. Quando você aceita a verdade, ela faz parte de si, ela é prazerosa, você não fica chato, não. Você vive mais suave, aceitando, né, se desviando-se do mal, sem vontade de praticar o mal. Quando você aprende os princípios, eles cancelam a vontade do pecado, de errar o alvo. A vontade, o desejo de errar o alvo, eles cancelam. Quando é cancelado, isso é a mão de Deus. Os princípios, né, as 7 leis, as 7 leis herméticas, inclusive, né, qual Jesus é a chave hermética das leis, né? Jesus é a própria lei. Então, Jesus é a própria verdade, né? Vamos lá? Então, a verdade está na mente. Serás livre se você conhecer o Filho. A verdade está na mente. Será livre do poder da acusação, do pecado, de todas as coisas. Será livre. Os olhos se abrem. Verdade na mente. Ser livre. Muito bem. Filosofia da fé. Origem grega. O nome filosofia da fé do sétimo princípio. É grega essa origem, né? Filosofia, vamos dividir ela em duas partes. Filos quer dizer amor, amizade. Tem muitos, aí cabe até esse nome que eu disse aqui, ó, de afetuoso, né? Amável. Filos. Sofia, Zofia. Zofia é autoconhecimento. Autoconhecimento é conhecimento que vem do alto. Conhecimento do alto, né? Hermética, hermenêutica, códigos, filosofias são extração de códigos, são autoconhecimento, é extração de códigos, né, gerados do universo, que estão contidas no livro de Deus, que contém a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. É a hermenêutica, código. E Jesus é a chave hermética da Bíblia. Jesus é a chave hermenêutica. Jesus é a chave que se coloca na Bíblia. Pega a Bíblia, qualquer texto, frase, você pega ela, lê ela, entende ela, depois pega Jesus, coloca Jesus nela, no que você entendeu. Jesus é a chave que entra, ele vira, tal, o véu cai. Você fica, meu Deus, né? Você abre os olhos espirituais. Quando se usa a chave hermética da Bíblia, que é Jesus, né? Aí fica fácil de entender, inclusive, João 3,16. Porque Deus amou de uma tal maneira o mundo que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, isto é na senda da verdade, né? Filosofia é a origem grega. Philos, amor, amizade. Sofia, autoconhecimento, né? Filosofia é mensagem, ela é uma mensagem, né? Filosofia é extração de tudo conhecimento, você forma uma mensagem, um saber prático, mais fácil
e entendido como é a própria palavra de Deus, códigos da palavra. Por isso que pessoas não, às vezes nem aceitam, nem lê, nem estudar alguns códigos da Bíblia, porque ele é tão simples, tão fácil e de se entender e praticar, né, que fica tão fácil que ninguém quer. Porque o evangelho chamam, né, inclusive alguns religiosos dizem que isso é evangelho fácil não é verdadeiro. Mas o evangelho difícil não é verdadeiro, porque Deus, considerando João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o filho dele, não ia dar um filho a ponto de amar tanta humanidade, a dar o seu filho, né? A dar o seu filho único, a dar-se a si mesmo. Então não tem. Então, gente, vamos recapitular o nosso estudo aqui sobre a nossa filosofia da fé. Então a filosofia da fé ela é uma origem grega, então a essa origem grega dela, a filosofia, ela é o criador, né? A philos, amor, amizade, é o próprio Pai, o próprio Deus, o amor, a amizade, né? Tudo aquilo que é bom, agradável, pensar nisso é o filos, né? É amor e amizade. Sofia, autoconhecimento, que é na mente, né? Autoconhecimento na mente, né? Dando uma recapitulada. Filosofia, então, é a mensagem da cruz, né? Mensagem é aquilo que está pronto, mensagem é aquilo que é para passar, já está preparado, pronto para passar, né? Mensagem da cruz. Filosofia é mensagem, tá? O que está pronto. Mensagem da, a filosofia da, aquela letra da, é dádiva, é graça, é dar, entendeu? Está pronto para tomar, pegar, dar ou dar, entendeu? Tomar, dar. É também um convite, né? A graça é um convite, né? Dá graça, dádiva. Então, filosofia, que divide em duas partes. Filosofia, criador. Zofia, abra pai, que é o amor, né? Autoconhecimento. E Sofia, que é autoconhecimento que está na mente. Filosofia é a mensagem da cruz. Dádiva da cruz, né? Fé, mensagem da cruz. Filosofia da fé. A cruz e a fé. Até se desenha um fé como se fosse uma cruz. Tem uns desenhos nas camisas até hoje em dia, né? Filosofia da fé. A cruz. A fé é a cruz. Quem é a fé? Quem é a cruz, né? Filosofia é a mensagem da cruz. Filosofia. Mensagem do fé, cruz. Mensagem da senda. Aquele que vem do autoconhecimento, que é do oculto, né? E morrendo na cruz, o próprio vindo a si mesmo, dando-se em morte de cruz para extrair, para formar, então, para dar sentido, então, ao João 3,16, a mensagem da cruz, filosofia da fé. Nisto se resume tudo que eu falei para vocês sobre os 7 princípios do estudo do ocultismo, o estudo da filosofia da fé, o estudo daquilo que está oculto, está escondido dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? João 3,16. Então, essa é a chave. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Aí, nós vamos fechar esse estudo que eu consegui passar um pouco para vocês, esse conhecimento. É mais fácil a gente exercer do que explicar sobre os estudos, né? Romanos 10 e 9. Vamos abrir a Bíblia? Romanos 10 e 9. É fácil, né? E fácil, quase todos entendem, sabe disso, né? Mas não está ali no coração da pessoa para ser levado em consideração como regra de vida, né? Romanos 10 e 9. Nós fechamos o nosso estudo sobre a filosofia da fé. Abrangendo todos esses 7 princípios, nós chegamos a Romanos 10 e 9, que diz assim, olha só.
se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, né? Se você conseguiu entender dentro dessa filosofia que Jesus Cristo é o Senhor, que está no culto que venho, né? Então, confessar Jesus Cristo como Senhor vírgula, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O próprio Jesus, Deus, o próprio Cristo, né? Jesus, o homem, Cristo, o oculto, né? Cristo, o oculto, né? Jesus, o homem, Cristo, o oculto, né? É o próprio Deus. Aquele que acreditar que Jesus, o homem, ele é o próprio Deus no oculto, né? Teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quer dizer, se você acreditar nisso e que ele fez isso em si mesmo, que ele disse em Evangelho de João, eu tenho o poder de dar minha vida e tomá-la de volta. É uma chave, entendeu? É uma chave que prova isso. Então, ele é aquele que tem a vida, que deu e a tomou de volta. E nos deu e nos tomará de volta, entendeu? Ressuscitou. Então, aquele que acreditar nele, que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tipo, está salvo. Tá no oculto com ele. Mas vivendo como Jesus viveu em terra, mas como Cristo no oculto também. Participante da multiforme graças de Deus. Do princípio desse estudo. Porque com o coração se crê, né? Com o coração você se crê para a justiça, porque você tem que crer, porque isso é justo, é real, é verdade, está na senda da verdade. A justiça, justificado pela verdade, né? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por exemplo, o que eu estou fazendo? Eu estou confessando a minha crença, estou confessando o que eu acredito, o que eu creio, então, para a salvação. Referente à Bíblia, o que eu estou lendo, eu creio e estou salvo em Cristo Jesus, pela morte de cruz em Cristo Jesus, né? A respeito da salvação. Porque está escrito, todo aquele que nele crê não será confundido, o versículo de número 11. Todo aquele que nele crê não será confundido, de forma alguma será confundido aquele que crê, que procura conhecer de uma forma mais aperfeiçoada, de uma forma mais íntima, né, de Deus, que é através de Jesus. Aí, como conhecer Deus? Através de Jesus. Não tem outro caminho, outra maneira de conhecer o Pai. Jesus mesmo diz. Jesus disse assim, ninguém vem ao Pai se não for por mim mesmo, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então é através de Jesus. Romanos 9, 10 e 9. Com a boca confessa, com o coração crê que Jesus é Senhor e Salvador. Quando você chegar nesse entendimento, você conseguiu alcançar o sentido dessa filosofia, desse conhecimento bíblico que é filosofia da fé, mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Por que a mensagem da cruz? Porque existe a cruz e porque existe a mensagem da cruz. A mensagem é para lembrar todo o homem, todo ser, de que ele tem um princípio, de que ele tem uma nacionalidade. Lembrar o homem de que ele é de algum outro lugar, é do oculto. Lembrar o homem que ele vem do Pai, que ele vem do coração do Pai, que ele vem da mente do Pai, que o homem, que você é o sonho de Deus, você é o melhor de Deus na terra, a melhor coisa que Deus fez é você. Não importa o que você fez, o que você praticou, na senda da verdade, tudo é cancelado. O pecado não é maior, o erro-alvo não é maior do que Deus. Nunca foi competitivo com Deus para nos separar de Deus, de forma alguma. Nunca, jamais, os nossos erros-alvo, os nossos erros,
foram capazes de nos separar de Deus. Não, nada separa-nos de Deus, nada pode separar de Deus. Paulo disse, nem a morte, nem o porvir, nem a fome, nem a tribulação, nem a espada, nem a dor, a angústia, a profundidade das alturas, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quer dizer, por mais que você não queira amar a Deus, se não deseje, você não ame, Ele te ama do mesmo jeito. Por mais que você diga, eu não quero que você me ame, não me ame, Ele não tem jeito. Ele ama, sabe? Ele ama, e ama, e ama, e ama. Ele simplesmente ama. A identidade do todo é amor. Então, a mensagem da cruz é o amor de Deus, o grande amor de Deus, a mensagem da cruz. Agora, o que é esse grande amor de Deus? Quem que tomou, quem que é a razão, quem que é esse amor que resolve todas as coisas ao ponto de ressuscitar o morto, a ponto de que ele mesmo ressuscitou-se por si, é o próprio Jesus. O próprio Jesus é o amor de Deus, que foi pregado na cruz por amor a todas as humanidades. Então, valorizar, acreditar e crer no sacrifício de Jesus é aceitar o grande plano de salvação do Pai. Crer é não rejeitar. Crer é não blasfemar. Porque só blasfema contra o Espírito Santo de Deus aquele que não aceita Jesus. Porque o Espírito Santo veio para lembrar-nos do pecado, da justiça e do juízo. Né? Do pecado, porque não creram em Jesus. Então, o pecado só fica na pessoa quando ela não crê em Jesus. A partir do momento que ela começa a crer, o pecado não tem sentido mais para ela. Simplesmente abandona. Não tem sentido nenhum. É uma coisa que não existe, não tem sentido nenhum, porque não pode competir. Porque o sacrifício já foi feito. O preço já foi pago. Entendeu? Então, quem carrega a culpa está fora, está negando a Cristo, está blasfemando contra o Espírito que vem testificar do próprio Jesus, do pecado. E da justiça, porque é justo, justiça de o filho voltar para o pai. Né? Porque lá com o pai, ou ele ou no pai, entendeu? Está no lugar certo dele, justiça. Mas ele disse, incrível, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele estará em espírito aqui dentro, na centelha divina. Na lembrança, quando você despertar espiritualmente, né, desperta tu que dorme, acenda a sua lamparina, pois a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Alguns versículos de lembrança da Bíblia. Então, o despertar espiritual faz você crer em Jesus, né? Aí você foge da chave lá do código da blasfêmia do Espírito Santo. Tem gente que ainda não entende, né? Não sabe dessas coisas, ele tem que passar essas informações. Então, da justiça, porque é justo, né? É justo. Porque que não é. E o que o que está em cima é como tem embaixo, então está tudo pronto, resolvido. Tá pronto, resolvido. O sacrifício da cruz resolveu todas as questões. Aí, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a aceitação do que Jesus fez. Do pecado, da justiça e do juízo. O que é o juízo? O juízo é determinado, aquilo que já está pronto, já está batido o martelo pelo juiz, está executado, terminado para um fim em que ele deseja conforme o que apraz a sua vontade. Então, aquele que aceita Jesus Cristo, aceita o que Jesus fez, aceita o sacrifício de Jesus, ele está aceitando o grande amor de Deus, está fugindo da blasfema do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. A blasfema contra o Espírito Santo é aquele que não aceita o grande amor de Deus, que é Jesus. Muito obrigado, dá um like ali, para dar o crescimento no canal. E se você achar interessante, quiser compartilhar, fique à vontade. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. João 3,16. É o amor, grande amor de Deus.